A Conferência Nacional de Educação, cuja etapa final aconteceu no final do mês de janeiro, construiu um documento com propostas para o novo Plano Nacional de Educação, metas que deverão guiar o ensino em todo o Brasil pelos próximos 10 anos, entre 2025 e 2035. O texto final traz alterações que podem mudar os rumos das escolas brasileiras. Plano Nacional de Educação. Você sabe o que é isso? Não. Nunca ouviu falar? Não. Não tenho conhecimento nenhum. Conhecido como PNE, o plano determina as diretrizes e estratégias para a política educacional do país por um prazo de 10 anos. Em 2025, um novo documento passa a estabelecer as principais metas da educação no Brasil até 2035. Por isso, ao longo de 2024, o texto aprovado na última Conferência Nacional de Educação, realizada no mês de janeiro, torna-se projeto de lei e passa por votação na Câmara dos Deputados e Senado Federal até chegar à sanção presidencial no final desse ano. Mas o conteúdo do documento ainda é pouco conhecido. A divulgação é bem precária, né? Que a população não sabe de uma coisa tão fundamental que é a educação do país, né? A deputada federal Franciane Bayer, membro da Comissão de Educação na Câmara, afirma que nem mesmo os parlamentares tomaram o conhecimento devido sobre o tema. O que aconteceu é que a Conferência Nacional de Educação, ela se deu de uma forma muito rápida e extraordinária. Então, impediu com que a maioria da população pudesse acompanhar e participar, né? O texto do novo Plano Nacional de Educação mantém algumas metas do antigo PNE, como a universalização da pré-escola a partir dos 4 anos de idade, a ampliação das matrículas do ensino profissionalizante, a implementação do ensino integral em 50% das escolas e o investimento de 10% do produto interno bruto na educação. Por outro lado, o documento prevê o fim do novo ensino médio, a desmilitarização das escolas e também proíbe o ensino domiciliar, o chamado homeschooling. Então, esse documento ele traz ataques contra escolas militares, ele traz ataques contra escolas privadas particulares, principalmente as confessionais, querendo interferir nas escolas confessionais. Ele é contra o homeschooling, né, a educação domiciliar. Ele traz apontamentos para impedir a participação dos pais na educação escolar dos filhos, que nos chama muita atenção, né, porque a gente sempre trabalha o chamamento dos pais para perto da educação, para perto dos filhos. E esse documento quer afastar cada vez mais o convívio familiar junto do ambiente escolar. É um documento que está cheio de ideologia, cheio de doutrinação ideológica, política partidária, e está esquecendo do fundamental, que é a educação mesmo, né? A deputada do Republicanos do Rio Grande do Sul explica as razões que, para ela, indicam que o novo PNE teria a intenção de doutrinar. A gente pode ressaltar vários trechos do documento que traz palavras pejorativas quando se trata outro grupo. Então, a gente traz um plano que exclui alguns grupos, né? Segrega, na verdade, a sociedade em grupos e coloca isso dentro do plano de educação, um ataque a outro, sem o respeito ao todo e sem o conhecimento principal, como eu digo, que é o técnico. A gente não está falando aqui em preconceito ou em julgamento de cada indivíduo, mas a gente não pode usar um plano de educação para impor coisas para as crianças. E outra preocupação também é sobre cada faixa etária, que conteúdo que ela recebe. Porque a questão, por exemplo, de sexualidade, se ela for trabalhada nos anos iniciais, ela tem que ter muito cuidado e saber como se fala com essas crianças. E aí a gente tem materiais sendo publicados, muitas vezes, por causa do plano de educação e para abarcar essa temática, com conteúdos que não são para crianças sendo usados na sala de aula com pequenos. Esta educadora enumera o que realmente deveria ser melhorado, na opinião dela, para que o Brasil possa subir nos rankings internacionais de educação, onde há anos ocupa as últimas posições. O que a gente precisa é olhar para fora e colocar os nossos alunos com um olhar muito mais atento a essa internacionalização.
Pensamento crítico é importante, então esse é um assunto que tem que estar na pauta da formação de todos os estudantes, a questão da criatividade, mais do que o conteúdo em si, a tecnologia hoje a gente percebe com a questão da inteligência artificial que precisamos olhar para a metodologia que nós estamos usando em sala de aula, a forma como nós estamos criando e estamos desenvolvendo os nossos estudantes aqui na formação. São sugestões para o desenvolvimento educacional que, para a deputada, deveriam estar em destaque no novo Plano Nacional de Educação. Eu sou membro da Comissão de Educação, então assim que o plano chegar, deve ser criado um grupo de trabalho, nós devemos fazer audiência pública sobre o plano, fazer debate sobre o plano e queremos trabalhar, primeiro, para minimizar os impactos, então retirar alguns pontos desse plano, mas ainda estou trabalhando pela não aprovação do plano de educação.